Amigos do MTED, nós estamos de volta ao estúdio que a Scania colocou à nossa disposição aqui na Fenatran para discutir um assunto que é do momento, a conectividade, mas acrescentando um aspecto novo. Nós temos aqui o responsável pela Librelato, gerente de marketing, Fábio Tronca, que vai nos explicar o que é a primeira carreta, o primeiro semi-reboque conectado do mercado brasileiro. E junto nós temos o Alex Baruco, responsável por serviços conectados da Scania, e eles vão conversar para explicar por que as duas soluções se somam. Não é uma superposição, não é um desperdício. E eu achei a novidade interessante e convidei vocês para a gente vir conversar isso aqui. Acho que primeiro, Fábio, explica para a gente o que é a sua carreta conectada. Perfeito, Roberto. A carreta conectada é essa solução que fizemos uma parceria com a Sascar, ser o primeiro implemento conectado do Brasil. Nós falamos disso porque ela pode ser entregue de fábrica já com a solução implementada. Significa o quê? Um cliente pode nos comprar o implemento e nessa parceria com a Sascar contratar um serviço e ter todo o monitoramento logístico do seu implemento, bem como outras soluções de gestão avançada, como controle de temperatura e pressão dos pneus, de várias outras soluções tecnológicas que estão nesse pacote, que agregam muita vantagem também na parte do implemento, porque isso normalmente é muito comum a parte do caminhão. Sim. Porém, muitas vezes existem clientes que são proprietários de uma grande frota de implementos, mas não tem os caminhões, ou tem mais implementos do que caminhões, acabam agregando e eles não têm controle sobre como esses terceiros que operam a frota, como eles utilizam os seus equipamentos. Com essa conectividade, eles passam a ter domínio também sobre como está sendo operada a frota deles. Bom, como mesmo com a conectividade da carreta, certo? O caminhão é que puxa. Eu vou pedir para você explicar onde é que você acha que pode haver o ganho nessa sinergia entre vocês, entre os equipamentos. Legal, Roberto, é por aí mesmo. Há uma sinergia, há um complemento entre soluções. O grande ganho que o transportador pode ter em cima de tudo isso é um resultado da gestão da operação que proporciona uma melhor operação. Então o caminhão realmente está puxando o implemento. O motorista estando bem capacitado, o motorista sabendo exatamente como fazer o trabalho de uma forma mais aprimorada. Por muitas vezes o motorista tem a boa intenção de fazer um trabalho da melhor forma possível. Ele acha que está fazendo o seu melhor, mas sempre existe uma oportunidade de melhora. Qualquer área, na verdade, tem uma oportunidade de melhora. E o que a Scania tem de solução para isso? É apontar para o motorista onde ele pode melhorar, com pequenas e simples sugestões. Por exemplo, reduzir a freada que está sendo feita de forma brusca. Isso vai reduzir o desgaste de pneus, tanto no cavalo como também na carreta. Então o motorista ele é um papel chave nessa cadeia, que reflete diretamente no resultado dos custos com pneus. Desgaste de freios, de lona de freio, a segurança da operação. Então a gente dispõe ao transportador uma solução que traz um ganho direto nas suas operações, em pneu, freios, diesel, quebras inesperadas que desaparecem, e não só do caminhão, mas também da carreta. Toda a operação que ela é feita com mais carinho, com mais cuidado, de uma forma mais segura, antevendo um obstáculo, antevendo uma necessidade de uma redução de velocidade brusca, tudo isso impacta diretamente no bolso do transportador. Sim, mas vocês têm uma atenção dada ao motorista e também tem uma atenção dada ao frotista, ao gestor da frota, com as informações conectadas que são enviadas à empresa sobre a operação, sobre a gestão em si, certo? No seu caso, Fábio, as informações que a carreta proporciona, elas são direcionadas ao motorista ou ao gestor da frota? Isso. Elas são direcionadas através de um ambiente online, em web, onde o gestor da frota ele acompanha em tempo real os dados dos seus implementos, de toda a frota. Esse ambiente ele é
próprio para os clientes da Librelato, em parceria lá com a Sascar, disponibilizado todo esse monitoramento pela própria Sascar, e ele lá da sede da empresa que monitora os equipamentos. Os motoristas, eles são informados através do próprio gestor da frota, caso ocorra algum sinistro, algum alerta, como o colega falou, de parte de danos aos pneus, de algum risco que esteja ocorrendo, o motorista ele é alertado pela própria empresa, pelo gestor da frota. Tá, agora, Alex, eu sei que os dois sistemas são independentes e até o momento não se conversam. Mas, se houver uma ocorrência na carreta, vocês já pensariam de como isso pode afetar o caminhão ou a comunicação do caminhão com a base? Como é que vocês podem aproveitar alguma coisa dessa informação? Olha, atualmente a gente não trabalhou nesse sentido de uma integração física e estratégica já ocorrendo aqui no Brasil. A Scania, em nível mundial, tem trabalhado nessa linha e tem dado alguns pequenos passos em integrações lá na Europa. Então esse mundo da integração do mundo carreta mais caminhão está começando a dar os primeiros passos, como eu disse, engatinhando, mas é uma virada que está acontecendo. Em nível inicial, eu poderia citar como exemplo, algumas poucas empresas na Europa já vêm experimentando a integração do equipamento de refrigeração com o sistema de gestão de frotas Scania. Então o gestor da empresa passaria a ver a temperatura em tempo real no sistema de gestão de frota Scania. Ou seja, uma opção a mais que vem começando a surgir, está nascendo lá na Europa. Quem sabe um dia isso também poderia vir para o Brasil. E uma integração como essa não é nada descartado. É sim uma possibilidade. Por exemplo, a gente sabe que no Brasil o transportador tem a sua carreta e fica com ela e acompanha o desenrolar, o desempenho da carreta. Na Europa, alguns investidores têm várias carretas e elas são vão de uma base para outra, não voltam para o mesmo lugar. Ela vai do ponto de chegada para um terceiro ponto, para um quarto ponto, elas ficam circulando. Nesse caso, né, seria uma solução a ligação, que casaria conectividade para você ter o controle da carreta. Casaria muito bem. Exatamente. Esse é um dos principais apelos que nós entendemos que é importante ter a conectividade também no implemento. Com questão à segurança, roubos de carga, muitas vezes eles roubam, o semi-reboque tem uma carga muito mais valiosa do que o próprio conjunto e engatam um outro caminhão e levam o implemento. Com esse sistema do monitoramento, né, o índice de recuperação de cargas é muito maior do que um sistema sem a conectividade junto ao implemento. Isso pode influir diretamente, por exemplo, no custo operacional, até do seguro. Sim. Né? Porque muda a modalidade de controle, você não precisa mais botar um rastreador escondido no meio da carga. Sim, é uma redundância, é uma forma a mais de identificar eventuais roubos e que facilita na recuperação. Tá? Exatamente. No caso de vocês, a solução se aplica a qualquer tipo de semi-reboque ou é uma configuração típica de uma aplicação assim, específica? Perfeito, boa pergunta. Basicamente ela está dividida pelo sistema de freio adotado no implemento. Ou seja, equipamentos com ABS, então é um sistema de monitoramento logístico mais simples, basicamente com o pacote básico, onde tem um acompanhamento de rota, relatórios sobre a taxa de ocupação do veículo, etc. E o outro que é para equipamentos com EBS, onde aí já são a gestão avançada, onde entram outros relatórios emitidos online, por exemplo, ligados a pacotes de EBS, como o nosso amigo falou aqui, o Alex, de temperatura de uma câmara frigorífica, por exemplo. É um dos exemplos, abertura de portas. Então, uma série de itens que são agregados nesse pacote de gestão avançada. Porém, na tua pergunta, para qualquer combinação de implemento pode ser utilizado, seja semi-reboque,
bitrens, rodotrens, qualquer combinação pode ser adotado esse sistema de conectividade. Rígido também. Rígido também. Certo. Alex, tirando a condução do caminhão, explica um pouco mais para a gente o que a Scania, que o sistema da Scania pode oferecer para a gestão do veículo como um todo. Bom, temos algumas soluções que são derivadas da conectividade, que afetam diretamente a manutenção do caminhão. Um veículo muito bem operado, em teoria e na prática, observa-se que o desgaste é menor, ele tem um melhor desempenho. Então a Scania ela trabalha com contratos de manutenção, o que chamamos comercialmente de PMS, Programa de Manutenção Scania, e a gente destaca o Programa de Manutenção Scania com planos flexíveis. O que significa isso? A conectividade, enviando informações para um portal, para uma inteligência, que processa essa informação, que entende a forma que o veículo está sendo conduzido. Carga, topografia, como o motorista acelera, como ele freia o veículo, temperatura, se ele anda carregado, vazio ou carregado. Então esses dados todos são processados. Aí já tem um exemplo, né, de um detalhe em que as duas tecnologias podem conversar. Você acabou de falar se o veículo está carregado, meio carregado, se está vazio. É justamente um dos pontos que a gestão deles oferece. Exatamente. Né, você sai do ponto A, larga 30% da carga no ponto B, vai assim até chegar ao final do percurso. Sim. Existe o conceito está amarrado realmente. Está amarrado. E no nosso caso a gente consegue atuar na flexibilização dos intervalos de manutenção. Então eu consigo alongar o intervalo de manutenção à medida que o veículo é melhor operado, e os itens que são submetidos a essas manutenções são também consequentes da condução, do tipo de operação do veículo. Isso entrega para o transportador, na sua maioria dos casos, uma maior disponibilidade. O veículo para menos para fazer manutenção, ele só para quando é necessário. E a conectividade entrega a base fundamental para toda essa inteligência funcionar e entregar isso para o transportador. Então a rede Scania ela se responsabiliza pelas manutenções do caminhão do nosso cliente. Então a nossa rede de concessionários informa ao cliente: chegou o momento de você parar, dá um intervalo de dias para que essa manutenção seja programada e a concessionária esteja preparada para fazer a manutenção desses veículos no momento certo, com as peças adequadas, já que os itens de manutenção são conhecidos por toda essa matemática, todo esse sistema que gerencia isso. Então a concessionária ela se prepara com a quantidade de horas necessárias, com as peças necessárias, com o técnico adequado para fazer aquela revisão, justamente entregando a melhor disponibilidade para o cliente, fazendo com que o caminhão trabalhe mais e fique menos tempo parado na oficina. Tá certo. Bom, meus amigos, eram as principais dúvidas que eu teria para tentar levantar junto a vocês algumas respostas, né? E para esclarecer para o nosso público aí. Legal. Agradeço a disponibilidade do tempo, foi uma conversa curta, porém bastante precisa. Muito obrigado. Tá obrigado bom? pela oportunidade, obrigado a todos. Até a próxima. Prazer estar com vocês. Obrigado, Roberto. Agradeço aí a oportunidade.